Cássio, sobre esse assunto, a gente vai colocar aqui na roda de conversa o professor Günter Hudze, doutor em ciência política pela USP, também professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no SBT News. A gente quer ouvi-lo, professor. Donald Trump está dizendo que em 10, 15 dias, agora aumentou um pouquinho o prazo, o Irã tem que concordar com um acordo ou coisas ruins vão acontecer. A imprensa americana, como a gente mostrou, falando sobre possibilidade de alguma invasão já neste fim de semana. O senhor acredita em um ataque nos próximos dias? Boa tarde, Roberta, Cássio, a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha, é muito provável sim que aconteça, porque a gente não pode esquecer que no ano passado, quando Israel estava atacando o Irã, agora chamada Guerra dos 12 Dias, Trump teria dito que se em 4, 5 dias não houver uma resposta do Irã, atacaremos. Naquela noite ele atacou, justamente utilizando essa retórica para despistar a sua decisão que já tinha sido tomada de atacar. Por isso mesmo, quando ele fala 10, 15 dias, não é bem isso, né? Esse é o maior exemplo que tem recente de como ele tenta jogar psicologicamente com os seus oponentes. E pela capacidade militar que já foi transferida para a região, para as pessoas terem uma ideia, hoje tem mais equipamento aéreo, e que vai ser somente um ataque aéreo, não vai ter uma invasão terrestre, tem mais equipamentos militares americanos na região do que durante a invasão do Iraque em 2003. Portanto, não é uma capacidade deslocada desprezível. Portanto, se houver realmente um ataque, as opções podem ser muito abrangentes, né, como o Cássio vinha falando, desde ataques mais pontuais ao programa nuclear iraniano até em larga escala em todo o país. Professor, parlamentares americanos, até alguns republicanos, manifestam oposição a qualquer possível ação militar no Irã sem aprovação do Congresso. No caso da Venezuela, a gente viu que Donald Trump passou por cima do Congresso sem a menor dificuldade, né? E também sem reações significativas depois. Qual que seria o impacto político internamente de mais uma operação sem a aprovação do Congresso dos Estados Unidos? Bom, isso é importante para o próprio presidente, para o Partido Republicano, porque em novembro tem as eleições de meio de mandato e acredito até que ele esteja jogando com isso. Até novembro tem muita água para passar embaixo da ponte, ainda mais com Trump no poder, que consegue produzir notícias diferentes a todo dia, né? Às vezes no mesmo dia, ele diz uma coisa e diz outra horas ou minutos depois. Então, ele deve estar contando com isso, porque efetivamente um ataque desses precisaria de uma aprovação do Congresso e várias outras ações do presidente precisariam de aprovação do Congresso, e ele está contando justamente que essa praticamente um partido submisso, um partido republicano submisso a ele. Quem não tiver a aprovação dele praticamente não consegue se reeleger, principalmente os deputados. E esse ano toda a Câmara dos Deputados vai ser renovada e 1/3 do Senado. Então, ele provavelmente está fazendo esse cálculo político, porque uma das maiores bandeiras dele para a campanha da reeleição foi tirar os Estados Unidos de guerras. Ele pode ainda utilizar, né, a ideia de que as guerras sem fim, que foram a guerra do Afeganistão e do Iraque, principalmente do Afeganistão, ele faria um ataque pontual, conseguiria destruir, né, o programa nuclear iraniano e cumprir a promessa de não colocar os Estados Unidos em mais uma guerra sem fim. Portanto, é um jogo político arriscado, mas ele gosta de fazer essas jogadas. E nem sempre, né, tem muita lógica nisso, né, professor, para a gente tentar entender o que está sendo colocado. A Cássio, sua pergunta, por favor. Professor, primeiro, boa tarde. O senhor mesmo acabou de comentar, a doutrina militar dos ataques do presidente Donald Trump parece ser um pouco diferente. Ele não entra em guerras sustentadas durante muito tempo. A gente viu isso no ataque anterior que ele já fez do Irã, do martelo da meia-noite contra as instalações nucleares.
A própria Venezuela tem mais os moldes de um assalto, né? Vai e faz esse ataque e volta. Qual que seria a chance do presidente Donald Trump conseguir fazer isso contra o Irã, que é um país que tem capacidades de defesa muito maiores, e conseguir ser um ataque só que não escalasse para uma guerra total na região? Bom, primeiro vai depender de quais serão os principais alvos americanos, não diria não só nas primeiras horas, mas nos primeiros dias, porque, como eu disse, essa capacidade militar que foi já transferida para lá tem a estrutura e envergadura necessária para sustentar uma operação aérea por muitos dias. Então, se desenham alguns cenários. Se primeiro for um ataque limitado à estrutura militar iraniana, ou no máximo do governo iraniano, e o Irã responder na mesma proporção, ou seja, buscando alvos militares americanos na região, o preço do petróleo tende a dar uma subida, hoje já está em torno de US$ 71, talvez chegue a subir mais 10, US$ 12 e rapidamente cair. Agora, se essa guerra se prolongar mais, se alvos petrolíferos forem atingidos tanto no Irã quanto nos países do Golfo como uma resposta iraniana, aí sim a gente pode ter um novo choque do petróleo, possivelmente subindo mais de 20, 25, US$ 30 num primeiro momento. Então, vai depender muito desse cálculo, que é difícil a gente ver, de fazer de antemão. Contudo, as defesas aéreas iranianas, teoricamente, estariam muito degradadas depois da guerra com Israel. Não podemos esquecer que os aviões israelenses voaram durante 12 dias sobre o território iraniano e nenhum foi abatido pelo Irã. Na verdade, nenhum caiu. Contudo, há alguns analistas que apontam que nos últimos dias, nessa última semana, vários aviões cargueiros chineses decolaram de bases militares chinesas, desligaram seu transponders, que são aqueles rádios que dão a posição exata para não ter colisão, né, no céu, e ao que tudo indica teriam chegado ao Irã. O que teriam transportado? Possivelmente alguns equipamentos, tanto de defesa aérea quanto de capacidade de interferência em sinais de GPS, que poderiam dificultar esse ataque. Portanto, não vai ser um passeio como muitos podem imaginar, mas que tem impactos globais, vai ter. Pois é, quais todos os impactos para o mundo em caso desse posicionamento, dessa invasão americana, se de fato acontecer nos próximos dias? As consequências, professor? A consequência imediata é o preço do petróleo. Como praticamente de uma semana para cá, o barril Brent, que é a referência internacional, saiu de 64, quase US$ 65 e já está hoje em US$ 71,50. Se isso continuar, isso reflete nos derivados do petróleo no mundo inteiro. Isso com certeza já está afetando o preço das bombas de combustível nos Estados Unidos, porque lá é imediato, às vezes é no mesmo dia que o preço do petróleo sobe, já sobe lá. Aqui, como tem essa política bastante não transparente da Petrobras sobre como calcular o preço do petróleo, com certeza vai tentar segurar ao máximo a transferência, né, desse aumento do preço para as bombas e os combustíveis, porque estamos em ano eleitoral e a Petrobras não vai querer prejudicar, né, a campanha de reeleição do presidente Lula. A sorte da Petrobras é que o real está se valorizando diante do dólar, então ela vai conseguir segurar o preço, né, sem reajuste. Mas, como eu disse, se houver uma campanha muito longa, se o preço do petróleo subir muito e se mantiver num patamar mais alto do que estava há uma semana atrás, aí acho difícil a Petrobras conseguir segurar por tanto tempo o reajuste. Isso acontece no mundo inteiro. E aí, preço dos produtos, preços agrícolas, qualquer coisa que leve para ser transportado diesel ou gasolina, acaba sendo afetado. E
professor, vale a pena eleitoralmente para Donald Trump assumir essa postura mais belicosa depois da invasão da Venezuela, agora com essas ameaças ao Irã? O que ele está perdendo, assim, em termos eleitorais dentro dos Estados Unidos, pelas pesquisas que a gente vem acompanhando de apoio a essa postura de Donald Trump nas últimas semanas? O pior assunto para ele é o caso Epstein, porque, ao que tudo indica, ele teria aparecido milhares de vezes, se não até mais, em todos esses arquivos. Ele teria uma relação muito próxima, né, com Epstein. E, portanto, isso é um assunto que até desvia a atenção do seu eleitor e faz com que seja um assunto mais agradável, palatável, e ele pode dizer que, olha, eu efetivamente acabei com o programa nuclear iraniano, coisa que Barack Obama não conseguiu. O acordo que eu fiz vai ser melhor, apesar de que tudo indica que não vai ser, se sair realmente acordo. Então, de novo, ele está jogando com isso também por um cálculo político para a sua base eleitoral não prestar tanta atenção nesse escândalo que liga tantas pessoas tão poderosas e principalmente ele. E que resultou até em prisão de ex-príncipe, né, da família real, professor. Notícia bombástica de ontem. Obrigada, viu, professor, pela sua análise, pela sua entrevista aqui, trazendo o seu olhar sobre essa possível invasão americana. Obrigada pela sua entrevista por aqui. Eu que agradeço, bom dia e bom fim de semana a todos.